Há uma grande praga, uma chaga que assola esse país, o povo brasileiro, que lamentavelmente a nossa memória curta e também tudo que eles querem com esse noticiário frenético é que a gente perca o senso de urgência, seja tão inundado por tantos absurdos, tantas notícias asquerosas simultâneas que a gente perca de vista a importância, enfim, a nível civilizatório mesmo, que representa ainda o maior esquema de pilhagem contra a Previdência Social brasileira, que foi o escândalo do INSS. Propõe que a gente até relembre, até porque faz exatamente 3 meses, e um dia que a Operação Sem Desconto revelou o maior escândalo já visto no Instituto Nacional do Seguro Social, e hoje o governo federal começa a fazer os reembolsos aos quase 1 milhão de aposentados e pensionistas vítimas dos descontos indevidos. É um passo na direção certa? É, mas pouquíssima disposição em realmente responsabilizar quem estava na origem e nas entranhas apodrecidas desse esquema verdadeiramente diabólico que a gente repercutiu tanto, e parece que as pessoas esquecem convenientemente com o passar do tempo, né, David? Os pagamentos começaram a ser feitos hoje, lembrando que as pessoas que aderiram então ao plano do governo, elas têm o direito ao ressarcimento. Começa hoje e segue pelos próximos 4 dias úteis. Lembrando que serão contemplados aí nesse primeiro momento serão contempladas cerca de 400 mil pessoas. Para aderir, caso você ainda não tenha feito nada, Meu INSS, telefone 135 ou indo diretamente até a agência dos Correios. Mas o que está rolando também é a fraude da fraude. O que é isso? Algumas instituições estão usando mecanismos de voz dizendo, olha, você aderiu sim fez adesão, né, ao nosso plano. E aí é uma voz de uma outra pessoa. Então, caso você também sofra com essas consequências, pode recorrer por meio desses canais, tanto indo até os Correios ou meu aplicativo INSS ou pelo telefone contestando essa informação. Mas fato é que os pagamentos começaram a ser feitos a partir de hoje, desta quinta-feira, e vai ser feito o pagamento em parcela única, né? Inclusive com correção dos juros de acordo com o IPCA. Mano Ferreira, suas impressões, né? Marinho, se me permite, eu queria destacar 2 aspectos. Um que a gente não pode esquecer de forma alguma. Associações e sindicatos no Brasil, historicamente, serviram de satélites da construção e consolidação de grupos políticos, notadamente do Partido dos Trabalhadores. No governo Michel Temer, nós tivemos a reforma trabalhista que gerou o fim do chamado imposto sindical, que gerou uma brutal redução de receita das associações e sindicatos. Desde então, houve uma crescente, uma insistente mobilização política para tentar encontrar outros meios de financiamento desses sindicatos e associações. Esse é o contexto histórico e político onde surge esse escândalo, que basicamente tentou encontrar um meio de financiar esses sindicatos para compensar a perda histórica com o fim do imposto sindical. A gente precisa trazer isso à tona, porque aí chega o segundo aspecto. Nós precisamos fazer o caminho do dinheiro. Nós precisamos saber onde foi parar o dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas, porque ele não está na conta bancária dos sindicatos e das associações envolvidas nesse escândalo, tanto que esses sindicatos não foram capazes de ressarcir os cofres públicos. Então, para onde foram essas cifras milionárias? Precisamos saber disso, porque, dado o histórico da política brasileira, é muito possível que esse dinheiro tenha alimentado atividades que, no fim das contas, podem ter um cunho eleitoral para ajudar criminosamente, ilicitamente, a eleição de políticos. E isso seria mais um ataque à democracia brasileira. Por isso, esse escândalo não pode, de forma alguma, ser reduzido a um pequeno erro, a como se alguém, em algum momento, tivesse, não, eu cometi um erro aqui, que gerou um desconto indevido, mas a gente está ressarcindo, então está tudo bem. Não, foi um esquema criminoso. É um roubo que precisa ser apurado e todos os responsáveis precisam ser punidos. Os aposentados tinham valores descontados por filiação automática, pessoal. É algo que eles nunca combinaram, nunca assinaram, nunca compactuaram. E a gente está falando aqui das pessoas, e tem uma dimensão moral aqui que é escandalosa, sinceramente. É um
Isso sim configuraria crime de lesa pátria, expressão essa que está sendo usada como torto a direito. É gente que vive com um salário mínimo, pegando condução, ralando, dando duro nesse mundo cão do Brasil de 2025, sendo os alvos dessa insanidade toda. A gente não pode esquecer que são essas vidas e rostos em jogo, né, delegado? Até porque, enfim, a gente está diante aqui, de novo, o maior esquema de pilhagem previdenciária da história do Brasil. Pois é, justamente, nós falávamos há pouco aqui, comentávamos o crescimento vertiginoso dos crimes de golpes e fraudes aqui no nosso país, quando a gente assiste que, na verdade, o maior golpe da nossa história, talvez, foi praticado não por aquele criminoso que está lá dentro da cadeia, integrando uma organização criminosa, atuando paralelamente ao Estado, mas o maior golpe da história foi aplicado por órgãos institucionais e vinculados ao governo federal, como associações e sindicatos, no caso da fraude do INSS. São quase 6 bilhões de reais subtraídos, surrupiados, furtados do bolso daquelas pessoas mais vulneráveis, aposentados, idosos, que muitas vezes têm uma dificuldade até para detectar esses valores e não souberam, até hoje muitos não sabem que foram roubados. E de outro lado, o que a gente assiste é a colocação insistente de verdadeiras cortinas de fumaça. Total. Para que nós não tenhamos conhecimento, não vemos esse caso andando, não vemos as investigações andando. Cadê? Cadê a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos do INSS? Cadê a tornozeleira eletrônica colocada no tornozelo dessas pessoas inescrupulosas que assaltaram os nossos velhinhos? Cadê essas pessoas proibidas de falar? Cadê a responsabilização? Não basta agora somente o reembolso que está sendo feito por meio do nosso bolso. Isso daí tem que acontecer, não faz mais que obrigação, mas é um dano já irreversível ao patrimônio público. Agora, de outro lado, isso não basta. É preciso apuração, investigação e responsabilização exemplar de todos esses indivíduos canalhas que subtraíram, roubaram os nossos aposentados, as pessoas mais vulneráveis do nosso país. E uma auditoria preventiva real, né? Não apenas corretiva para limpar esse lamaçal todo que foi deixado, né? INSS, Dataprev, todos os bancos conveniados falharam redondamente nessa história. A comunicação era pífia e era nula, basicamente, com todos os beneficiados. Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente e, no sentido que o delegado falou, embora seja necessário esse reembolso, ele deveria vir acompanhado ali com um pedido de desculpas formal e personalizado para cada um que teve sua vida bagunçada. Gente de cabelo branco, 470 mil, gente de vida sofrida e cabelo branco sendo alvos dessa insanidade toda. 11 horas